Oi, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, tá? Nós vamos fazer a correção das atividades que nós passamos na semana passada, né, referente ao PET complementar, né, a segunda semana do PET complementar, e nós vamos fazer hoje essa correção, né? Então, essa aula de hoje, ela vai ser referente ao dia 26 de abril de 2021, e nós vamos estar fazendo essa correção, né, das atividades que nós passamos na aula de semana passada, né, da semana 2. Então, veja bem que nós já estamos na semana 3, né, na nossa aqui primeira aula da semana 3 do PET complementar. E essa aula eu separei para a gente fazer a correção das atividades de semana passada, né, que foi a semana 2. Então, tá aqui, ó, correção das atividades PET complementar, semana 2, páginas 32 a 34. Então, para quem chegou no 7º ano agora, tá? E para quem está, né, chegando no nosso canal agora, o meu nome é Márcia Helena e eu sou a professora de Geografia dos 7º anos da Escola Estadual Juarez Canuto de Souza, localizada aqui no município de Caratinga, no estado de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos começar aí a nossa correção, né, da semana 2 do PET complementar. Então, nós temos aí 4 questões. Então, a primeira questão é essa daí, ó. A fotografia a seguir, ela mostra uma rede, né, de drenagem. O que é uma rede de drenagem? É o local onde passa o rio que faz parte de uma bacia hidrográfica. Então, nós temos aqui uma rede de drenagem, né? Por onde a água é drenada, por onde ela passa. Então, nós temos aqui, né, uma figura mostrando uma rede de drenagem em determinada região brasileira, tá? Então, né, pelas características aqui dessa paisagem, né, com essa floresta imensa que é perder de vista, né, numa área muito plana, com muitos rios, muita água. Então, essa região brasileira, ela só pode ser o quê? A região norte. Então, já analisando a imagem, eu pedi o seguinte aqui, ó. Esse tipo de hidrografia, pelas características observadas, né? Nós falamos aqui, ó, é típico do seguinte tipo de relevo. Então, eu dei as opções de montanha, planalto, planície, depressão ou vale. Então, né, de acordo com as características mostradas aqui, com certeza é a letra C, que é uma planície. Essa planície aqui, ó, é a planície amazônica, né? A maior bacia, né? A maior planície que agrupa aí, né, a maior bacia hidrográfica aí do planeta, né? E a maior bacia hidrográfica do Brasil. Ela praticamente pega o quê? A metade, né, do território continental brasileiro. Então, nós temos aí um relevo muito plano, para observar que ele é bem plano, e aí nós temos, então, automaticamente uma planície. Então, resposta correta, a letra C. A próxima, a número 2, eu pedi o seguinte: preencha as frases abaixo com as respectivas formas de relevo terrestre, usando as palavras abaixo. Então, eu tenho aqui, ó, as palavras depressão absoluta, montanhas, planícies, depressão relativa e planaltos. Então, aqui nós temos, ó, as, né? Então, terei que completar aqui de acordo com as informações que nós temos. Então, as são as mais altas formas de relevo existentes na Terra. Elas possuem costas bastante inclinadas e picos ou cumes bem definidos. Seu conjunto é denominado cordilheira. Então, né, quais seriam as formas aí que tem
as mais altas formas de relevo, né? Então, a gente teria o quê? Para completar isso aqui, as montanhas. Então, as montanhas são as mais altas formas de relevo existente na Terra. Então, já eliminamos aqui a primeira, né? Aí vem, os são caracterizados pelo desgaste em sua superfície e pelas suas bordas íngremes e escarpadas. Costumamos dizer que esta é uma forma alta e praticamente plana do relevo. Então, é plano, ela pode ser plana no topo, né, na parte superior do relevo. Ou não, pode ter formas arredondadas também. Então, no caso que completa a letra B, aí são os planaltos, né? Aí vem, A é uma área de altitude geralmente inferior ao relevo que as circunda e está abaixo do nível do mar. Então, aí está falando das depressões. A gente tem a depressão absoluta, que é exatamente esta, né, que está abaixo do nível do mar, né? Então, depressão absoluta completa a letra C. E a depressão relativa vai completar a letra E, porque diz o seguinte, ó, é uma área de altitude geralmente inferior ao relevo que a circunda e está acima do nível do mar. Então, a depressão absoluta abaixo do nível do mar e a depressão relativa acima do nível do mar. Então, foi depressão relativa, foi depressão absoluta. Sobrou para a gente aqui planícies, né, que é a letra D. As apresentam um relevo muito suave, geralmente de grande extensão, são encontradas principalmente em regiões litorâneas ou de bacias hidrográficas. Há nelas um processo de deposição mais intenso de sedimentos, ou seja, de areia. Então, como as planícies são as áreas mais baixas do relevo, vou até voltar lá na imagem da figura 1 para vocês verem. Ó, como elas são as áreas do relevo mais baixo, então todo o relevo mais alto, né, que está no entorno dela, por exemplo, aqui no fundo da imagem, tá? Então, o que acontece? A água da chuva, a água dos rios, vai retirar os sedimentos, né, que serão transportados, né, por essas águas mesmo e depositados nessas áreas de planície, como, por exemplo, aqui, ó, esses bancos de areia que vão se formando aí ao longo dos cursos dos rios, né? É por isso que fala aqui, ó, que há nelas um processo de deposição de sedimentos, no caso aqui principalmente de areia. Então, beleza, complete da número 2. Aí vem a 3. A 3 eu perguntei assim. Leia o texto e observe as imagens. Então, nós temos um pequeno texto aqui que falou o seguinte. O rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho para além do sofrimento e das ações de emergência e de urgência, nos traz uma necessidade de expor os fatos, analisá-los e discuti-los, né? Tanto para reparar o irreparável dano social, punir os responsáveis por esses crimes, efetivar as ações de recuperação e de ressarcimento, quanto para tomar medidas que previnam que outros crimes ocorram. Então, a gente tem aqui uma imagem, né, do rompimento da barragem de Mariana, né, foi bem recente, vocês viram isso nos meios de comunicação, e a gente tem aqui uma imagem mostrando o estrago causado pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Todas essas duas barragens, tá? Elas são construções muito próximas a áreas de mineração, né? Então, essas barragens são construídas para ser depositadas aqui, né? O que rejeita? É lixo, né? Os rejeitos, né? Os materiais químicos que são utilizados por essas empresas são, né, armazenados dentro dessas barragens, desses poços imensos, né, onde eles guardam toda a sujeira ali, resultado dessa mineração, tá? Muito bem. Então, a pergunta foi, o rompimento das barragens foi causado por um agente humano ou natural? Justifique sua resposta. Então, nesse caso aqui, ó, como a barragem foi construída pelos seres humanos para atender a uma necessidade de uma atividade econômica que é a mineração, tá? Então, ela foi construída por um agente humano, né? Então, a resposta está aqui, ó.
o rompimento das barragens foi causado por um agente humano, pois as barragens foram construídas em uma área de mineração que é uma atividade econômica, né? Assim como a agricultura, assim como a pecuária. Então, são atividades econômicas. Então, são o quê? São elementos presentes na paisagem que são elementos culturais ou que são elementos humanizados. Por isso é que o agente, né, humano é o responsável por essa tragédia aí. No caso, a empresa que controla, né, essa atividade mineradora, que é uma empresa conhecida como Vale do Aço. Né? No Vale do Aço, não, empresa Vale, é só Vale. Tá? Beleza. Aí é número 4. As imagens a seguir apresentam diversas morfologias. O que é morfologia? Forma. Morfologia, forma, é a mesma coisa. Geradas ou modificadas pela ação dos agentes internos do relevo. Né? O que são os agentes internos do relevo? São aqueles que modificam a paisagem de dentro para fora, tá? Complementada ou modificada pela ação dos agentes externos, que desgastam, destroem e constroem as formas, modelando a superfície da Terra. Então, os agentes internos, eles transformam as paisagens de dentro para fora, né? Os agentes externos agem na paisagem do lado de fora, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a imagem 1, que é um vulcão chamado Mauna Loa, localizada no Havaí. E na imagem 2, nós temos o cânion, né, uma imensa cratera, tá? Do Rio São Francisco, que nasce aqui em Minas Gerais, atravessa o estado da Bahia, Sergipe e deságua lá na região Nordeste, né? Então, a pergunta é, qual imagem mostra um agente externo do relevo? Então, qual dessas duas que mostra um agente externo? Então, vamos lembrar, o agente interno modifica a paisagem de dentro para fora. Quais são os agentes internos? Né? O vulcanismo, os terremotos ou abalos sísmicos, o tectonismo, tá? Agora, quais são os agentes externos do relevo? Aí nós temos vários. A água da chuva, a água de rios, a água do mar, o vento, né? Então, todos eles são agentes externos que atuam modificando a paisagem do lado de fora, externamente, tá? Então, no caso aqui, ó, qual imagem que representa um agente externo? Então, a imagem que representa um agente externo é aqui, ó, é a água do Rio São Francisco, ou o Rio São Francisco, né? Então, a imagem 2, por quê? Porque ela mostra o Rio São Francisco, que é um agente externo do relevo e é responsável pela formação do cânion, né? Dessa cratera imensa que vai embora toda a vida aqui. Beleza? Muito bem. Aí temos a letra B dessa mesma questão número 4. Explique como a imagem 1 constrói o relevo de uma paisagem. Então, como é que ela constrói? Então, o que acontece? Quando a lava do vulcão sai aqui, ó, para fora, né, né, desse cone aqui, o que acontece? Essa lava, ela não vai ficar vermelhinha assim. Ela vai, né, sair para o lado de fora, aí ela vai esfriar e vai ficar escurinha assim, ó, né? Então, aqui, essa lava escura que vai acumulando aqui, ela vai formar o quê? Ela está formando aqui, ó, uma montanha vulcânica, ela pode formar uma ilha vulcânica, né? Então, eu coloquei aqui na resposta, ó, a lava do vulcão, ao sair para fora, solidifica e constrói uma montanha vulcânica. Ou ela pode construir também uma ilha, né, vulcânica, bom? Muito bem, então é isso aí, pessoal. Foram 4 questões, né, sobre os agentes internos e externos do relevo, tá? Que nós trabalhamos semana passada, corrigido. E é isso aí. Tá aqui o meu recadinho para vocês. Um grande abraço, né? E até a nossa próxima aula, tá? Então, nós vamos voltar aqui, né, para eu falar diretamente com vocês, tá? Um grande beijo, fica com Deus, faça a correção dessas atividades, quem não fez,
Não esquece de enviar para mim, tá? Porque eu preciso anotar quem está enviando. Lembrando que os pets, gente, de nota, eles vão valer 12 pontos, né? 6 pontos do pet, daquele primeiro pet que nós já fizemos às 4 semanas, e 6 pontos desse pet, né? Desse pet complementar, que nós já estamos o quê? Ó, na terceira semana. Então se liga, quem não mandou fotos para mim, faz o favor de mandar aí bem rapidinho, porque eu tô anotando tudo, tá? Então, se liga lá, tá? Manda para mim as fotos, não esquece. E na hora que enviar as fotos, coloca para mim qual pet que é, qual semana, o seu nome e a sala que você é. Valeu? Beijo para vocês, um abração para todos aí da família, tá? E fica com Deus. Até mais.